Como é que foi a sua preparação em língua portuguesa para o TJ São Paulo? Tá, língua portuguesa, como eu já tinha um pouco mais de facilidade na matéria, foi lapidar o que eu não sabia com videoaulas, que eu tinha um pouco mais de dificuldade, algumas matérias específicas. Beleza. E muito treinamento de questão. Tá. Língua portuguesa, o segredo pra mim foi questões. Tá. Pra pegar o estilo da banca. Mas vamos dividir então cada uma das matérias em para quem é iniciante, para quem já tem base. Fechou? Tá. Então você em língua portuguesa já tinha base. Então Já tinha base. foi videoaula de alguns pontos específicos e questões, muitas questões. Isso. Mas você fazia questão... Como é que era? Você fazia, tipo, bateria de 5 questões e olhava a resposta? Fazia uma e já olhava a resposta? Como é que você fazia as questões? Costumava fazer o mesmo tema, umas 10, 15 questões. Fazia um pouco mais. Tá. E depois que eu fazia, checava o gabarito, via o que eu tinha errado, eu grifava e colocava do lado a observação do que eu deveria retomar. Então, sei lá, foi uma crase, por exemplo, que eu errei. Eu grifava a resposta errada e colocava errado por isso, estudar regra tal. Massa. Então, já tinha uma... Quando eu batia o olho ali, eu já sabia aonde que eu tinha que lapidar. E quando você voltava para lapidar? Sei lá, segunda-feira você estudou ali português, crase. Fez as questões de crase, viu, putz, errei aqui. Aí você grifava, colocava, errei por conta disso, estudar regra tal. E quando você estudava a regra tal? Tipo, quando você fazia essa revisão? Quando que você retomava? Era no mesmo dia? Era um pouco depois? Mais ou menos a cada uns 15 dias. Cada uns 15 dias. Sim, eu espaçava um pouco mais, porque eu estudava pro TJ e para escrivão, né? Tá. Então eu tinha umas outras matérias para encaixar, então era um pouquinho mais espaçado. Beleza. Então, essa é a forma que você estudou português, já tendo uma base. Para quem é iniciante, o que você recomenda? Como estudar português para quem é iniciante? Para quem não tem essa base que você já tinha? Eu acho que interpretação de texto, no geral, que cai bastante, vai ter que fazer muita questão, ler muito texto, aprender com as respostas da alternativa. Eu acho que é difícil, talvez, você ter uma videoaula para interpretação de texto assim que te ajude absurdamente. Eu acho que pode te dar um norte. Tudo bem, se você quiser ver a videoaula, pode ser que dê um norte, mas lê bastante. Tá. Infelizmente, interpretação de texto é lendo, entendendo onde a questão quer chegar, às vezes vendo, errando, vendo a alternativa certa e falando, tá, isso aqui é por conta disso. Então, a assimilação da questão com a resposta foi... Acho que talvez para um iniciante seja bom fazer bastante questão de interpretação de texto. Para entender o padrão da banca. Para entender o padrão. Massa. Já nas outras matérias, que eu acho que tem umas mais decoreba de regrinhas, aí eu acho que é bom você assistir a videoaula, ver onde o professor te dá uma dica, às vezes te dá um macete que você não pensaria sozinho. Sim. Então eu acho legal aí ver a videoaula e depois Massa. partir ali para resolver as questões. Massa. Deixa eu dar uma dica sobre interpretação de texto, que depois que eu aprendi isso, eu comecei a gabaritar a interpretação em todos os concursos públicos que eu fiz. É entender as regras que as bancas usam para deixar uma questão errada de interpretação de texto. Tem uma clássica que chama extrapolação. Qual que é o lance? Tem lá o texto, no texto fala assim, os homens altos da aldeia usam azul. Por exemplo, isso aí é o texto. Os homens altos da aldeia usam azul. Beleza. Aí, na alternativa tá assim, todos os homens da aldeia são altos. Todos os homens da aldeia usam azul. Você percebe que tem uma extrapolação. É mais ou menos a informação que o texto trouxe, então pode gerar uma confusão, mas extrapolou. O texto fala, os homens altos da aldeia usam azul. Aí na alternativa tá, todos os homens usam azul. Não, tá errado, são só os altos. Então a alternativa, ela extrapolou o que tá no texto. Então essa é, assim, uma regra clara de questão errada de interpretação de texto. Então, regra da extrapolação as bancas sempre usam, então fiquem ligeiros nisso aí. E regra da restrição também. Às vezes o texto é mais amplo, então todos os homens usam azul. Aí a alternativa vai estar assim, só os homens da aldeia usam azul. Opa, restringiu o que está no texto. Então também está errado. Então, interpretação, eu sempre olhava essas duas regras. Restrição e extrapolação. Isso cai demais na prova. Eu já arriscava de imediato. Sempre tem umas duas alternativas que são absurdamente impossíveis. Massa. Então eu já arriscava de imediato para quando eu voltasse na questão, eu não tivesse que pensar de novo se aquela alternativa estava certa. Massa. Então isso me economizou um tempo na prova. Isso é importante. Português, então, fechou. Bora para as outras matérias. Aí aqui eu vou pegar aquelas matérias específicas. Matemática, raciocínio lógico e informática. Como é que você estudou para essas 3 matérias que caem no TJ São Paulo? Então, raciocínio lógico eu nunca tinha visto na minha vida. Tá. Tava Mas do 0, 0, 0. Zerada.
Mas matemática, na escola, eu tinha uma certa facilidade. Tá. Então, como que é uma matemática um pouco mais básica, digamos... Regra de 3. Em comparação a outro concurso. Sim, sim. É uma matemática um pouco mais tranquila. Então, eu fiz bastante exercício também. Porque tinha algumas coisas... Razão e proporção eu ainda era um pouco ruim nessa matéria específica. Então, ajudou a assistir aula, fazer bastante questão também em matemática. Raciocínio lógico, eu percebi que é uma decoreba, mas você consegue entender. Sim, tem lógica, né? Como... Tem. Não é a lógica que a gente espera. Não é. Tem regra mesmo de lógica. Tem regra de lógica, mas dá pra você entender. Total. Então, não só decorar o raciocínio lógico. Fazendo as questões, eu comecei a tentar entender o porquê aquilo era daquele jeito. Então, isso me ajudou a... Quando eu esquecia a regra, eu entender se eu podia fazer ali só com a lógica que eu já tinha aprendido fazendo as questões. Massa. Você usou o curso Mestre em Questões da Brabo? Usei. Usei. Que é, assim, questão pura, né? Exato. Que é o que eu acho que ajuda muito a galera nessas matérias básicas. Português, raciocínio lógico, matemática, esse curso Mestre em Questões. Sim. Então, beleza. Aí, raciocínio lógico, você falou que você estava do zero. Sim. Você começou por onde? Videoaula? Videoaula. Para entender primeiro os macetes do professor para certas regras, que era mais rápido de resolver a questão com os macetes. Isso é importante, porque uma galera fala, vou começar por questões. Se você não tem base nenhuma na matéria, não faz sentido. Você precisa pelo menos assistir a videoaula para entender como resolver e aí sim depois entrar nas questões. E para mim era muito difícil a negativa do todos são alunos é todos não são alunos. Na minha cabeça era todos não são alunos, mas na verdade não, você nega o total com o parcial. Então aprender essas regrinhas específicas do raciocínio lógico ajuda muito. Ajuda bastante. Então, Massa. Videoaula foi essencial. Informática, como é que você fazia? Pra mim, a matéria... Pra mim, foi a mais chata do concurso. Nesse bloco, eu acho que foi a que eu mais errei. Foi informática. Mas também já usava alguns recursos da informática, digamos assim. Não era uma matéria completamente estranha, mas tinha aquelas regrinhas chatas de comando que você não costuma usar às vezes. Ou se você clicar em arquivo, pasta, etc., como é que você cria... Então, isso foi meio usando o computador mesmo, que eu aprendi. E vendo bastante videoaula também. Então, esse é um macete legal. Estamos construindo um raciocínio legal. Português, se não tem base, videoaula. Se tem base, muitas questões. Matemática, você já tinha uma facilidade, foi para as questões. Raciocínio lógico, estava do zero, não tinha nenhuma base. Foi bastante para videoaula, para construir essa base. Informática, ponto importante, você usava os recursos. Então, por exemplo, cai Excel, cai Word, você usava o Excel, usava o Word e muita videoaula também. Sim. Isso fazia bastante diferença, saber em que aba estava o quê. Também tem uma lista de comandos básicos ali que o próprio cursinho forneceu já essa lista. Então é importante você saber os comandos básicos, tentar usar no dia a dia. Porque o Ctrl-C, Ctrl-V todo mundo usa, né? Mas eles pedem uns parecidos que não são tão absurdamente difíceis, mas que dá para usar no dia a dia. Massa. Então, usar no dia a dia é importante na informática. É importante. Massa. Ajudou bastante. Legal. E vamos para direito, então. Vamos para as matérias de direito. Você falou que é a matéria que você mais tinha dificuldade. Mesmo tendo faculdade em direito, a gente vê que muitas pessoas que não têm faculdade em direito têm mais facilidade em direito. Vários alunos da Brabo lá, Ivan, eu sou formado em administração, em psicologia, eu tenho um nível médio. Para mim, a matéria mais fácil da prova foi direito. Eles tinham facilidade. É normal. Pra mim, eu era formado em Direito. Matéria mais difícil da prova, Informática e Raciocínio... E Matemática, na verdade, eu não curtia muito. Você, formado em Direito, teve dificuldade em Direito. Então, quer dizer, não tem tanta lógica assim, formado em Direito, vou tirar Direito de letra. Como é que você estudou Direito? Como é que foi a sua preparação? Porque, lembra, você teve 16% de melhora. É muito grande no TJ São Paulo em Direito. Como é que você estudou? Foi lapidar melhor como eu estava estudando. Então, focar mais nos artigos que eram mais cobrados, que já vem ali, né, no material sublinhado, já vem com a tirinha, já caiu no TJ, etc. Então, lapidar os artigos que eu estava estudando, porque eu estava estudando todos os artigos. Eu queria decorar tudo. E processo civil é impossível decorar tudo. Então, eu queria decorar tudo. Então, diminuir os artigos que eu dava mais atenção e focar naquelas palavrinhas-chave dos artigos. Bastante importante. E comparação de crimes parecidos. Tá, que a banca pode fazer pegadinha. Na apostila da Brabo, do TJ São Paulo, tem assim, por exemplo,
processo civil, que ela falou. Artigo 1021, caiu no TJ 2017. Artigo 1022, caiu no TJ 2021. Então, a gente já mostra aqui pra galera qual artigo caiu em qual concurso do TJ São Paulo, grifando as palavras que mais caem. Então, por exemplo, ó, artigo 8º, Direito Processual Civil, caiu no TJ 2011, 2013, 2014 e 2018, ou seja, caiu muito no TJ, precisa estudar esse artigo com mais profundidade. Então é isso que você está falando, né, de estudar com mais profundidade os artigos que caem mais e com pouco, estudar, mas com um pouco menos de profundidade os artigos que nunca foram cobrados. Exatamente, os que nunca foram cobrados eu tentava achar alguma palavrinha que pudesse, né, talvez ser cobrada, mas não ficava focando toda a minha atenção nele. Então, lapidar melhor os artigos que eu dava mais atenção ajudou bastante. Tá, muito massa. Então, fechamos aí as matérias do TJ São Paulo. Você estudava, você fez um raio-x muito massa de como você estudou cada uma dessas matérias. Resultado, aprovado no TJ São Paulo e aprovado em vários outros concursos. Você passou em quais concursos mesmo? Fala aí os concursos que você foi aprovada. Tá, foi escrivã de polícia, oficial de promotoria Minas e São Paulo, oficial de defensoria, TJ... Teve mais algum? Ai, meu Deus. Não, acho que esses aí já... Oficial de defensoria. Oficial de defensoria, falou. Ah, então falou. Tá bom. Então oficial de defensoria, MP São Paulo, MP Minas, Polícia e TJ São Paulo. Isso, esses foram os 5 principais. Massa. E os seus simulados, como é que você fazia? Como é que era a sua rotina de realização de simulado? No começo eu não fazia. No começo não fazia simulado, não sabia da importância do simulado. Aí com o cursinho eu fui vendo que as pessoas que faziam simulado tinham mais resultado, etc. E aí comecei a incluir o simulado, mais ou menos um por mês, assim. Você fazia o simulado uma vez por mês, beleza? E aí, você corrigia e fazia o quê? Ah, acertei de 100, 75, sei lá. E o que você fazia com essa que você errou? Você reestudava aquele tema ou você errou e beleza? Como é que era? Não, marcava, com certeza, marcava os temas que eu tinha que dar uma aprofundada. Então, os temas que eu já estava acertando muito de bate-pronto, porque resolvia questões, não é que eu não resolvia. Eu só não fazia simulados específicos, porque às vezes domingo era o dia da família, às vezes domingo meu namorado era aqui de São Paulo, eu estava em Santos, então às vezes eu subia, vinha ver meu namorado. Então não era todo domingo que eu tinha, assim, livre. Massa. Por isso que eu fazia menos simulados, mas dava importância para as questões. Tá. Então eu analisava o simulado, via os temas que eu errei, dava mais importância. Os que eu estava acertando só de... Às vezes você nem lê a questão inteira, você já sabe a resposta. Massa. Então... Óbvio, lia a questão inteira só pra ter certeza. Porque vai que é uma pegadinha, mas eu lia. Mas já sabia a resposta. Então, esses temas eu deixava um pouco mais de lado. Os que eu já tava de bate-pronto, sabendo o que era. Legal. E pros temas que eu tava errando, dava mais atenção na próxima semana. Muito massa. Então, fui evoluindo assim, em blocos. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo pra você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário. Então, clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade pra você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.